Organitos e estrutura celular. A existência de uma parede celulósica rígida é a diferença fundamental entre a célula vegetal e a célula animal. A parede celulósica é uma estrutura rígida que mantém a célula vegetal praticamente indeformável. A forma de uma célula é muito variável. Assim, uma célula de epiderme da folha é diferente de uma célula condutora de ceifa. Estas células epiteliais têm um aspecto muito diferente destas outras células ósseas. Esta célula nervosa é muito diferente desta outra, pertencente a uma fibra muscular. A essência da vida reside na propriedade que a célula possui em se duplicar, graças ao uso da energia. A célula é uma entidade dinâmica que é estudada por diversas ciências, tais como a fisiologia celular, a bioquímica e a citologia. Aquilo a que nós chamamos estrutura celular, que nos é revelada pelo microscópio, não é mais do que um estado, ou seja, um instante da evolução molecular de cada célula. O microscópio óptico comum não possui um poder resolutivo capaz de observar os pequenos detalhes da estrutura celular, mas podemos, com a ajuda do microscópio eletrónico, fazer um estudo mais profundo dessa estrutura. Numa pequena ampliação, estas células vegetais observadas ao microscópio eletrónico surgem-nos com um aspecto totalmente diferente daquele observado no microscópio óptico. É possível reconhecer na imagem os limites de cada célula, os núcleos e numerosos organitos citoplasmáticos. Numa ampliação maior, observam-se novos detalhes. O citoplasma, em particular, apresenta uma grande complexidade. Antes de estudarmos a ultraestrutura celular, analisemos esta célula animal. É possível visualizar a membrana celular, o núcleo e o citoplasma. Vamos estudar sucessivamente cada um destes três constituintes da célula. Esta célula, que provém da raiz do milho, está limitada por uma membrana delgada chamada plasmalema ou membrana citoplasmática. Além disso, a célula está rodeada por uma parede rígida de natureza celulósica. As paredes de duas células contíguas estão separadas entre si por uma lamela média de natureza péptica. A lamela média desdobra-se por vezes nos vértices das células, originando espaços intercelulares ou meatos. A parede celulósica de uma célula vegetal é rígida, impondo à célula uma forma definida. A célula animal, pelo contrário, encontra-se limitada unicamente pela membrana citoplasmática. Numa grande ampliação, podemos constatar que cada membrana é formada por duas bandas escuras, separadas por uma banda clara. Os investigadores interpretam esta imagem como sendo uma bicamada de fosfolípidos. A teoria do mosaico fluido propõe que as biomembranas são todas constituídas por uma bicamada de fosfolípidos, entre a qual se encontram diversas proteínas estruturais.
Com exceção dos organismos unicellulares, todas as outras células se encontram organizadas numa estrutura designada por tecido, no qual a sua atividade se encontra altamente coordenada. Podemos observar nesta imagem a parede celulósica atravessada por finos canais chamados plasmodesmos. Ao nível de cada plasmodesmo, o citoplasma de cada célula vizinha é contínuo. Temos então o esquema de uma célula vegetal, onde vamos representar os plasmodesmos. A membrana citoplasmática tem um papel muito importante nos fenómenos que envolvem trocas ou difusão de substâncias. Podemos ver nesta imagem pequenos vacúolos que surgem junto à membrana e depois migram através do citoplasma. A este fenómeno dá-se o nome de pinocitose e ocorre sobretudo em células animais. A pinocitose assegura o transporte de substâncias do exterior para o interior da célula. Vamos então representar no esquema da célula animal o fenómeno de pinocitose. Num tecido animal com células justapostas, o citoplasma de duas células vizinhas encontram-se separados por duas membranas citoplasmáticas unidas por uma fina camada intersticial. As células do tipo epitelial apresentam, ao microscópio eletrónico, diferentes tipos de ligação entre si. Um deles denomina-se interdigitação e apresenta contornos sinuosos. O outro tipo de ligação apresenta zonas densas designadas por desmossomas. A este nível, a membrana celular é espessa e apresenta inúmeros filamentos provenientes do citoplasma. Vamos iniciar o estudo dos organismos citoplasmáticos através da análise do retículo endoplasmático. No citoplasma das células eucarióticas existe uma rede de vesículas achatadas ou esféricas e uma série de canalículos que se intercomunicam. Esses elementos estão limitados por uma membrana unitária que delimita as cisternas do retículo endoplasmático. Estas cisternas constituem um sistema de túneis de forma variável que percorre o citoplasma. O retículo endoplasmático encontra-se particularmente desenvolvido nas células do pâncreas. Existem dois tipos de retículo. Um deles designa-se por retículo endoplasmático rugoso e contém sobre a superfície inúmeras partículas ricas em RNA, chamadas ribossomas. Os ribossomas têm um papel importante na síntese das proteínas. O retículo endoplasmático liso, que se encontra desprovido de ribossomas, é constituído por túbulos dispostos sobre a forma de uma rede. A intercomunicação que se verifica entre as diferentes cisternas do retículo permite que este constitua um eficaz sistema de transporte celular. O retículo endoplasmático está intimamente relacionado com a membrana nuclear, formando uma dupla membrana em torno do núcleo. Ao microscópio eletrónico, o invólucro nuclear apresenta-se constituído por duas membranas unitárias que limitam um espaço, geralmente designado por espaço perinuclear. A membrana nuclear não é contínua, pois encontra-se interrompida por poros que estabelecem a comunicação entre o interior do núcleo e o citoplasma. Coloquemos então no esquema da célula vegetal o retículo endoplasmático, os ribossomas e sublinhemos a continuidade do retículo endoplasmático com o invólucro nuclear. Coloquemos também no esquema da célula animal o retículo endoplasmático. Vamos estudar em seguida o condrioma. O condrioma é o conjunto de mitocôndrias de uma célula e pode ser observado numa célula vegetal corada pelo líquido de Lenoir. As mitocôndrias são organídeos esféricos ou em forma de bastonete.
Esses organitos encontram-se limitados por duas membranas lipoproteicas. A membrana externa é lisa, enquanto que a interna se apresenta invaginada, formando cristas. O interior das mitocôndrias está preenchido por uma substância finamente granulosa chamada matriz mitocondrial, na qual se encontram enzimas, ribossomas e pequenas quantidades de DNA e RNA. As enzimas presentes nas mitocôndrias intervêm na respiração celular, processo bioquímico em que se produz a energia necessária ao bom funcionamento da célula. Estudemos em seguida o complexo de Golgi. Nesta célula encontra-se do lado esquerdo da massa nuclear. O aparelho ou complexo de Golgi existe em todas as células eucarióticas e é constituído por um número variável de vesículas. Estas vesículas são limitadas por uma membrana unitária de superfície lisa, ou seja, desprovida de ribossomas. Algumas destas vesículas são circulares e achatadas, apresentando-se regularmente empilhadas. Outras são esféricas e formam-se por estrangulamento do bordo das primeiras. A função do complexo de Golgi é a de segregar diversas substâncias a partir de outras que recebe do retículo endoplasmático. Nestas células de Elódia, observadas no microscópio óptico, podemos ver em movimento de ciclose os cloroplastos. Graças à clorofila que contêm, a energia luminosa pode ser usada pela planta. Os cloroplastos planta superiores, quando examinados ao microscópio eletrónico, apresentam-se envolvidos por duas membranas unitárias. A membrana externa é lisa, enquanto que a interna forma umas vesículas achatadas denominadas lamelas ou tilacoides. Estas vesículas encontram-se mergulhadas numa matriz ou estroma. As lamelas organizam-se em estruturas semelhantes a cilindros designados por grana. Presas às faces externas das lamelas existem moléculas de clorofila. Os cloroplastos têm como principal função a realização da fotossíntese, apresentando por vezes no seu interior partículas de amido. Podemos ver neste cloroplasto várias partículas de amido.
Nesta célula vegetal jovem, observam-se enclaves de aspecto estrelado. São os vacúolos, local onde se vão acumular diversas substâncias de natureza mineral e orgânica. O conteúdo vacuolar não apresenta nenhum aspecto ultraestrutural particular. Os vacúolos são estruturas citoplasmáticas de dimensões variáveis, delimitadas por uma membrana unitária chamada tonoplasto. Os vacúolos das células vegetais podem ocupar até 90% do volume total da célula e têm um papel muito importante na manutenção da turgescência celular. O citoplasma desta célula nervosa contém numerosos corpos e vesículas de difícil identificação. Por métodos biofísicos e bioquímicos, é possível identificar a existência de corpúsculos contendo inúmeras enzimas hidrolíticas. A existência destes corpúsculos, designados por lisossomas, foi confirmado pela microscopia eletrónica. Os lisossomas são organídeos esféricos de aspecto variável e estão presentes em qualquer célula eucariótica. Encontram-se envolvidos por uma membrana unitária e armazenam diversas enzimas hidrolíticas sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso. Desse modo, os lisossomas são usados na digestão de partículas fagocitadas e de organídeos envelhecidos. Outros organídeos do citoplasma têm um papel importante no movimento celular. O centro celular aparece somente em células animais, localizando-se próximo do núcleo e do complexo de Golgi. Cada célula contém um par de centríolos. Ao microscópio eletrónico, cada centríolo surge-nos sob o aspecto de um pequeno cilindro oco, cuja parede é constituída por 27 microtúbulos dispostos em 9 feixes de 3 microtúbulos cada. A disposição em ângulo reto dos dois centríolos é típica e constante em todas as células. Admite-se que o centro celular e os respectivos microtúbulos são responsáveis pelos movimentos celulares.
Coloquemos no esquema da célula vegetal os diferentes organismos citoplasmáticos que estudamos. As mitocôndrias responsáveis pelo fornecimento de energia à célula. O aparelho de Golgi, que tem um papel importante nos fenómenos de secreção celular. Os cloroplastos, graças aos quais a energia luminosa pode ser captada. Pulos, que asseguram a manutenção da forma celular. Lipídicas. Da mesma forma, coloquemos no esquema da célula animal as mitocôndrias, o aparelho de Golgi, os lisossomas, as inclusões de glicogênio e os dois centríolos do centrosoma. O núcleo é o território celular limitado pela membrana nuclear. A observação do núcleo através do microscópio óptico é facilitada pelo uso de corantes seletivos, tais como o azul metileno e o carmim acético. Na célula vegetal, observada ao microscópio eletrónico, é possível identificar a membrana nuclear com os respectivos poros. O conteúdo nuclear apresenta duas estruturas esféricas, designadas por nucléolos. É possível ainda observar a cromatina, substância rica em DNA e que preenche a quase totalidade do núcleo. Podemos assim terminar o esquema da célula vegetal, colocando os nucléolos e a cromatina do núcleo. Numa célula animal encontramos também o nucléolo e a cromatina. Coloquemos então no respectivo esquema o nucléolo e a cromatina.